Olá a todos! Esse é o podcast do projeto Quero Ser Cientista, que traz mulheres cientistas para contar suas histórias. Esse projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, sou professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada de podcasts é dedicada a trazer mulheres cientistas que tiveram grande êxito nas suas carreiras para contar suas trajetórias, suas dificuldades e seus propósitos. Nós esperamos que vocês ouçam os episódios e se inspirem com as histórias e dicas dadas pelas pesquisadoras. Dessa forma, esperamos contribuir para uma educação mais feminista, pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. E torcemos também que vocês, ouvintes, sintam curiosidade e vontade de se aprofundar nas carreiras científicas e se tornarem grandes cientistas. Oi, pessoal, eu sou a professora Tatiane Caruso, professora da área de Química aqui do campus Paranavaí e sou vice-coordenadora desse projeto. Está aqui conosco hoje também a nossa aluna bolsista desse projeto, a Emanuela Bidóia, mais conhecida como Manu, né, Manu? Dá um oi pro pessoal aí. Oi, eu sou a Manu, atualmente aluna do Instituto Federal e faço parte também do projeto, junto com as professoras. Isso mesmo, Manu tem contribuído aí para o desenvolvimento do projeto. Esse projeto, só para finalizar essa apresentação, ele obteve bolsa e auxílio da DIECT PROEP, que é a Diretoria de Extensão Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. E hoje nós vamos conversar com a nossa primeira convidada desse projeto, que é a Juliana de Abreu Viana. A Juliana, assim como eu, é bióloga. Ela é graduada pela PUC Minas. E como pouquíssimas pessoas, raríssimas vezes a gente ouve isso, a Juliana fez 2 mestrados. Um na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e outro na Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ela depois vai falar esse nome direitinho, porque ela é letrada no espanhol portunhol, né, Ju? E aí, a partir daí, a história dela no Chile começou e não parou nunca mais. Hoje ela mora no Chile. Depois do mestrado, ela fez o doutorado na mesma universidade e continuou seguindo a carreira acadêmica dela no Chile. Primeiro como professora numa universidade que se chama Universidade Andrés Bello e depois na própria Pontifícia Universidade Católica, em Santiago, no Chile, onde ela atua até hoje, desenvolvendo a sua carreira de docente, desenvolvendo projetos de pesquisa e entre outras coisas. E aí, durante a carreira da Juliana, ela desenvolveu vários projetos ligados à evolução, a evolução biológica e diversidade de populações naturais, de populações silvestres, voltados para a conservação biológica. E aí, nos estudos sobre vertebrados, ela dedica atenção especial aos pinguins, esses seres muito fofos, que ela vai comentar um pouquinho, e outras aves marinhas. E aí, a gente vai bater um papo com a Juliana para entender um pouquinho como que surgiu essa ideia dela fazer parte da biologia, de seguir a carreira científica, de seguir mestrado, doutorado e, enfim, a carreira acadêmica dela, né? E para começar, então, eu queria que a Juliana contasse um pouquinho da trajetória dela. A gente queria saber como que foi o seu caminho dentro da biologia, Juliana, e o seu interesse pelos seus temas de pesquisa. Então, primeiro, eu vou deixar a Juliana dar um oi para todo mundo, ela se apresentar, e depois queria que ela contasse para a gente um pouquinho dessa trajetória na carreira dela. Oi, Ju. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Parabéns por esse projeto lindo. Muita força aí que saia tudo maravilhoso. Já está saindo, né? Bom, pois é, a minha trajetória começa bem de pequena, né? Eu sou da geração National Geographic, já custou, e que eu queria ser bióloga, estudar animais e salvar o planeta, né? Desde a gente tinha essa pretensão desde os 7 anos de idade. Então, desde que do colégio, meus colegas de colégio já encontravam um pouco estranho, né, que eu queria trabalhar ainda com organismos mamíferos marinhos na época, né? Você lembra que eu trabalhei com peixe-boi e outros golfinhos.
já aparecia alguma coisa estranha, não muito comum. Então, para mim era um caminho natural, eu queria ser cientista, e então para mim era natural estudar, certo, todo o caminho da graduação, mestrado e doutorado, e procurar esse caminho no mundo da ciência, que é maravilhoso, né? É de trabalho muito duro, principalmente quando você está construindo seu currículo, né, conseguindo projetos, publicar, financiar seus próprios projetos. É um caminho duro, mas que tem muitos frutos, certo? Assim, muitos descobrimentos, viagens, certo? Tenho a honra de falar, o privilégio de falar que eu conheço todos os continentes do planeta. Então, é um caminho bem bonito, mas que eu já sonhava desde meus 7 anos de idade. Muito legal, Ju. É um sonho de criança mesmo, né? Parece até a gente brincando de animais estranhos, né? Eu lembro muito bem quando eu te conheci lá no LBEM, né? O Laboratório de Biologia e Evolução Molecular lá da UFMG. Você trabalhava com os peixe-bois e foi um longo caminho esse, né? Até você começar a trabalhar com pinguins também, né? Como que surgiu essa oportunidade ou ideia, ou interesse de trabalhar com pinguins? Porque é uma ave bastante distante do nosso cotidiano, né? E que os trabalhos de campo são muito intensos, muito trabalhosos, né? O que você teve de experiência aí nessa área com pinguins? Bom, o meu caminho, claro, desde o LBEM sempre foi utilizando a genética, né, agora com genômica, como uma ferramenta para estudar a evolução dos vertebrados, né, e contribuir para o conhecimento e conservação das espécies, conhecimento evolutivo e vários também de funcionamento agora do genoma. Bom, eu vim para o Chile fazer meu doutorado, né, era uma continuidade, mestrado e doutorado aqui, e, obviamente, aqui comecei a trabalhar com outros organismos, eu fiz meu doutorado com lontras, por exemplo, e trabalhei com vários vertebrados depois, desde répteis, peixes, aves, também desenvolvendo uma linha na malária aviar, e então eu cheguei no Chile e vi um espaço bem grande na minha área, porque no Brasil tem uma biodiversidade incrível, mas tem muitos pesquisadores trabalhando, certo, em muitas linhas de pesquisa, em muitos grupos taxonômicos. Quando eu cheguei no Chile, eram poucos pesquisadores trabalhando na minha área, e tinha vários trabalhando com roedores, mas não com outras espécies de vertebrados. Então, tinha muito que fazer e que conhecer. E o Chile tem uma relação especial com a Antártica, né? Porque tem uma proximidade geográfica, e aí eu comecei, aqui na costa mesmo, tem várias espécies de pinguins, e eu comecei a me interessar por trabalhar com essas aves, certo? Que tem adaptações especiais, muitas espécies estão ameaçadas, e eu pensei que já tinha muitos trabalhos já realizados com os pinguins, porque são espécies carismáticas. E quando fui procurar, na verdade, com estudos genéticos evolutivos, tinham quase nada, com muitas poucas espécies. Então, começamos a trabalhar com as espécies que estão aqui na costa, Humboldt de Magalhães, e depois eu mandei um projeto para o INAT, que é o Instituto Antártico Chileno, que financia projetos na Antártica e financia toda a logística de ir à Antártica, de coletar as amostras. Então, primeiro eu mandei um projeto que era sem terreno, que chamam aqui de gabinete, que era para trabalhar com amostras de um colega veterinário que estava estudando doenças de pinguins. Então, ele me passou as amostras, eu comecei a estudar genética desse projeto, então ganhei esse projeto de gabinete, que chama, e depois mandei um de terreno, que é para ir à Antártica, e aí comecei a ir todos os anos, e agora ganhamos um projeto que chama
são projetos de longo prazo no Chile. Eu tive a sorte de ganhar 2 ano passado. Um que é o Instituto Milênio Base de Biodiversidade Antártica e Subantártica. Então, se a gente vai para a Antártica estudar esses aspectos evolutivos em aves e outros vertebrados por 10 anos. E ganhamos também o Instituto Milênio CRG, na verdade, Centro de Regulação do Genoma. Então, temos 2 projetos de 10 anos, de longo prazo, para estar estudando, seguindo nossos estudos aqui no Chile. Então, foi mágico poder ir para a Antártica, certo? E capturar pinguins, coletar amostras. É um lugar único, que eu digo, assim, que nenhum documental representa estar aí. E é um privilégio de poder fazer pesquisa aí e, no fundo, ser um pouco pioneira numa linha de pesquisa que poucas pessoas faziam no mundo. Então, a gente abriu muitas portas nesse sentido e todos esses anos estamos formando aí novos estudantes nessas áreas. E muitas mulheres, meu laboratório tem sempre mais mulheres que homens. Não sei explicar por quê, mas eu acho que tem que ver com a acolhida também e o apoio nesse sentido. Sim, a acolhida faz toda a diferença, né, Ju, para realmente trazer mulheres, né, para o ambiente da ciência. Mas só para contextualizar aí para quem está ouvindo a gente, né, são alunas principalmente do ensino médio. Quando a Juliana fala que ganhou um projeto, alguma coisa assim, é todo um processo, né? Não é igual ganhar na loteria, ganhou o projeto e vai estudar, não. É bem complexo, na verdade, né? A Juliana Sim. tem toda uma equipe também, ela escreve projetos, né? São projetos bem complexos que são escritos e elaborados para serem determinados, para serem cumpridos em um certo tempo. Aí ela submete para um edital que vai dispor de algumas cotas financeiras para auxílio. E com esse auxílio, Juliana e a equipe desenvolvem os projetos aí ao longo dos anos que o projeto cobre, né, esses gastos. E são gastos muito grandes, né, Juliana? Porque trabalhar com genética, muitos reagentes caríssimos, equipamentos bem específicos e o trabalho de campo com pinguins bastante caro, né? Essas viagens, né, continentais, né, bastante até perigosas também, em certo sentido, né? Porque são muitos detalhes, né, que têm que ser cumpridos, treinamento e tudo mais. Eu lembro bastante da Gisele, uma amiga da Juliana, amiga minha também do laboratório, que fez bastante campo na Antártica também e sempre relatou a dificuldade e a especificidade desse campo, né, Ju? Se você puder falar um pouquinho, porque até uma ouvinte nossa queria que você comentasse sobre algum fato sobre a sua linha de pesquisa que seria interessante compartilhar. Eu acho que talvez essa experiência de campo com os pinguins seja algo bem específico da sua experiência, né? Sim. Sim, bom, a Gisele é amiga e colaboradora também, né? Seguimos fazendo um projeto juntos, Gisele Dantas, professora da PUC de Minas. E ela ficou até acampada vários meses na Antártica. Eu nunca acampei, tem colegas meus que já foram para acampar, mas meu trabalho vai mais de ir em colônia, coletando amostras. Então, é um trabalho que tem que ser bem planejado, certo? Junto com o Instituto Antártico, que eles veem toda a logística do transporte às localidades. A gente sai de Punta Arenas, que é do sul do Chile, né? Bem do extremo sul do Chile, aí vai está mais perto da Península Antártica, certo? Muitos outros países utilizam também Punta Arenas para viajar para a Antártica. E de Punta Arenas pode ir de barco, que é cruzar o Drake, que são o mar mais temido dos navegantes, certo? As ondas passam por em cima. Eu adoro.
Eu amo ver as ondas por em cima, eu amo estar numa tempestade no barco, é uma coisa louca, mas odeio Acho voar. que poucas pessoas podem dizer isso, né, Juliana? Acho que é raro ouvir dizer que eu amo estar na tempestade, né? Mas eu odeio voar. Então, e com a Gisele somos oposto, assim, como a Gisele adora voar, enquanto já estivemos juntas várias vezes na Antártica. E então, assim, você pode cruzar de barco até a península, com as ondas por cima. Poucas pessoas estão na hora do almoço, certo? Porque com as ondas aí. E, ou pode ir de avião, né? Eu já fui de Hércules, que você vai igual que carga, né? Com muito, aquele avião grande, com muito barulho, e você vai aí com toda a carga do seu lado. Ou de DAP, que é um avião de comercial. E aí você chega na península e daí ou você fica embarcado e vai de áreas em áreas, e aí às vezes vamos com um barco inflável, né, um Zodiac até as áreas, ou de helicóptero, né, que muitas vezes é um pouco assustador voar de helicóptero para mim, na Antártica, a gente faz o que tem que fazer, né? E então a gente vai nas áreas, as colônias dos pinguins, que são as áreas que estão livres de gelo, que aí podem reproduzir. E nosso trabalho consiste em capturar, né? Eu tenho minhas cicatrizes de guerra aqui, porque obviamente lutam aí para escapar. Então, capturar é um procedimento rápido, a gente coloca um gorro na cabeça deles, toma as medidas e toma amostras de sangue para a genética, para depois estudar no laboratório, e marcamos temporal e liberamos, certo? E depois, no laboratório, vamos estudar aí o DNA, certo? Toda a informação genética dessas colônias, para ver aí diferenças que a gente vê estrutura populacional, diferença entre as colônias, para ver se são muito diferenciadas ou não. Por exemplo, espécies que são muito filopátricas, que dizemos que volta sempre a mesma colônia ou permanecem na mesma colônia todo ano, tem maior diferença, ainda misturo espanhol com português, diferença entre as colônias. A gente também pode fazer até alguma coisa mais fina, ver estudos de paternidade, certo? Para ver se o casal, aí são os pais dessa cria, os tem cópula extrapar. E a gente vê coisas maiores também, como já hemos estudado espécies ao longo de toda a distribuição, por exemplo, na Antártica, na região subantártica, e vimos, por exemplo, que espécies que eram tinham dúvida se era uma, duas ou três, nós podemos delimitar quantas eram. Outras, nós descobrimos que eram descritas como duas espécies, mas na verdade era uma. Outras que estamos agora vendo que pensavam que era uma e agora estamos descobrindo que são quatro. Então, isso tem importância muito grande para a conservação, porque, por exemplo, no caso do pinguim papua, é uma espécie que está aumentando com a mudança climática na Antártica. A Deli e como se chama? Chinstrap, não sei como é que chama em português, esqueci. Mas em inglês é chinstrap, em espanhol é barbijo. Mas a Deli e barbijo estão diminuindo com a mudança climática na Península Antártica. Papua está aumentando. Então, Papua tinha uma preocupação menor. Mas nós vimos que são mais espécies e algumas localidades têm tamanhos populacionais pequenos, a espécie que descobrimos, e está diminuindo. Então, tem uma importância super grande para a conservação, porque poderia desaparecer sem mesmo conhecimento que é uma outra espécie diferenciada. E chegamos até estudar o genoma de todas as espécies de pinguins, certo? E sequenciamos o genoma de todas as espécies, saiu nas notícias de todo mundo, porque nós vimos que os pinguins se diversificaram na região da Nova Zelândia e Austrália, então saíam se os pinguins não eram antárticos, ou se os pinguins eram australianos, eram aussies ou kiwis, né? Australianos, neozelandeses. Então, fomos pesquisando cada vez mais e descobrimos, por exemplo, adaptações a ambiente frio,
que você pode ver no genoma, variações no genoma que conferem adaptação ao ambiente. Então, é super interessante como fomos abrindo portas e descobrimos mais coisas. Então, hoje estudamos outras espécies, certo? As escuas, que são as marrons, que aí no Happy Feet come os pinguins, e petréis gigantes e outras espécies. Então, e o que a Camila estava falando dos projetos, claro, os projetos são bem competitivos. Então, você quer entrar no mundo da ciência, como eu disse, primeiro tem que construir bastante o currículo. Isso é trabalhar duro para fazer pesquisa, para publicar, e as publicações vão permitir você ter um bom currículo para te validar como pesquisador, para você para poder ganhar projetos e continuar pesquisando, certo? Porque está bem esse processo, porque quem vai financiar os projetos de pesquisa, quem vai assegurar que os resultados das pesquisas vão ser publicados. Porque se você faz uma pesquisa e não publica, não significa nada, certo? Tem que estar disponível para o crescimento científico. Isso mesmo. Hoje em dia, a métrica é bastante voltada para publicações, né, Ju? As maiores pesquisadoras e pesquisadores são os que publicam, não só publicam, mas publicam em revistas de grande impacto também, né? Isso é um mundo que os nossos alunos vão vivenciar aí na faculdade, vão começar a vivenciar na faculdade, mas é até interessante lembrar que nós temos os projetos que nós desenvolvemos com os alunos do ensino médio muitas vezes vão para revistas, boas revistas científicas, eles já começam a ter o Lattes começando a ser construído aí no ensino médio, que é bastante legal também. Mas muito legal saber, né, revisar toda essa utilidade ou possibilidades das ferramentas genéticas, né, de diversos âmbitos, né, para conservação, para conhecimento da história, filogenética das espécies, né? Uma espécie aumentando em população, outra diminuindo, quantas são, de onde elas vêm. Então, é bastante ampla a contribuição da genética, realmente. Eu canso de falar isso com os alunos e alunas, né? Então, você está aqui para confirmar. E aí, Ju, é impossível não notar que você fala metade português, metade espanhol, né? Assim, metade, né? Claro que todo mundo entende, porque são línguas muito parecidas também, né? O que é uma grande vantagem. Mas eu queria te perguntar, quantos anos você está aí no Chile? 20 anos já. 20 anos, então Muito realmente tempo. não tem como, né? Não tem como ignorar que a língua entra e fica, né, nas nossas entranhas, né? O problema é que são línguas muito parecidas, então, então a terminação às vezes é diferente, então você fica preocupado se você está inventando uma palavra ou não, né? Pois é, mas no final todo mundo entende, né? Entende qual é o significado. E aí, junto com isso, né, esse portunhol constante, né, na vida, então você está há 20 anos no Chile, né? E muitas das nossas ouvintes, né, perguntaram algumas questões relativas a isso, né? Como que isso aconteceu, né? Como que você chegou lá, né? Eu vou pedir para a Manu ler essa primeira pergunta aqui, pergunta da nossa ouvinte, sobre essa questão. Manu, pode ler a pergunta da ouvinte, por favor. Na primeira pergunta, a ouvinte gostaria de saber se, na sua visão, desenvolver um projeto de pesquisa fora do Brasil foi mais desafiador por estar em meio a uma cultura diferente e afins, e além disso, se você poderia citar algumas dificuldades justamente em relação a isso, desenvolver projetos de pesquisa fora do seu país. Bom, é todo um desafio, né? Eu tinha um conceito antes que a América Latina era toda parecida, que a cultura era parecida, então que ia ser fácil. A cultura chilena é bem diferente da cultura brasileira. Eu diria que da América Latina são os dois extremos. Então, é uma cultura mais fechada, diferente nesse sentido. Então, conhecer as pessoas, principalmente há 20 anos atrás, que estrangeiro era muito raro chegar no Chile, eram poucos estrangeiros no Chile.
Mas eles têm uma até admiração pelos brasileiros, pela nossa cultura, pela nossa alegria, mas é alguma coisa bem diferenciada deles. Então, a cultura foi um impacto grande para mim, porque eu tinha a imagem que era bem parecida com a gente, mas não é tão assim. E também a língua. Eu entendia tudo que eles falavam, apesar que a gente, né, em Minas não tem tanta aproximação assim com o espanhol, mas eu entendia bem o que eles falavam. Mas eles não me entendiam. Então, às vezes eu estava num grupo e eu entendia que todos estavam falando e na hora que eu ia falar alguma coisa, eu falava e todos faziam assim com a cabeça. E o chileno é muito educado nesse sentido, eles não falam que não te entenderam. Então, demorou um tempo para cair a ficha que eles não estavam entendendo nada. Então, isso foi um desafio grande, que a barreira da língua e depois da aula em espanhol, saber todos os termos em espanhol. Então, isso era um desafio bem grande. Então, era uma barreira cultural da língua. E no meio científico, eu senti diferença do primeiro dia que eu entrei no doutorado, da diferença do trato com as mulheres. O programa meu de doutorado praticamente eram só professor homens, e o Chile realmente bem mais machista que o Brasil. Então, eu senti já dos primeiros dias diferenças nesse sentido. E por isso também cresceu muito no Chile, né, os movimentos todos feministas, as políticas feministas. Eu sou parte da rede de pesquisadoras do Chile, que é uma rede, mas bem recente, né? Que são pesquisadoras de todas as universidades do Chile, que surgiu muito por temas de abuso sexual nas universidades, de professores que nunca, outras professoras ou alunos que nunca permaneciam aí, nunca tinha nenhuma punição. Então, começou por isso, mas foi expandindo, certo, nossos objetivos aí, atuação. Então, hoje, no Chile, os programas de pesquisa têm várias políticas de equidade de gênero. Nas universidades tem departamentos de equidade de gênero, como a Católica. Então, tem crescido muito isso, mas há 20 anos atrás não era tão assim. Então, o que a gente vê claramente na academia, no mundo inteiro, né, em ciência, é o gráfico que a gente fala em tesoura, né, que tem um grupo de número de alunas e alunos até o doutorado mais ou menos parecido, mas depois, quando se trata de contratação, certo, aí um número muito maior de homens e as mulheres terminam desistindo da ciência. E eu vi um pouco disso no transcurso da minha carreira, mulheres brilhantes, mas que desistiam por coisas pessoais ou de situações que passaram. Então, nesse sentido, eu acho que muitas mulheres que permaneceram na ciência, na pesquisa, nas universidades, têm que ver um pouco com a personalidade mais forte de não deixar se abater ou enfrentar situações como essas. Mas foi um desafio grande para mim, nesse sentido, mas ainda né? Ainda a gente vê diferenças salariais. No Chile, tem um estudo que pesquisadoras com doutorado ganham 606 mil pesos menos que os homens, certo? Isso é mais ou menos $650 de diferença por mês de salário. Então, ainda vemos muito essas coisas, certo? Aqui, os projetos de pesquisa, como os projetos milênios, como eu falei, que são 10 anos, são projetos difíceis de ganhar, como a Camila falou aí, na verdade, de vários projetos, somente 6 foram para entrevista e financiaram 4.
Então, esses projetos começaram a exigir que tenha equidade de gênero de pesquisadores nesses projetos. Então, isso obrigou também os investigadores, pesquisadores, homens, a começar a olhar para o lado e ver as pesquisadoras que têm bom currículo, têm boa trajetória, incorporar elas também nesses projetos, né? Ou outros partir de iniciativas de mulheres. Então, tem várias políticas que implementaram no Chile que são bastante boas para mudar essa situação. Perfeito, Ju. Isso realmente é um assunto bastante importante, bastante delicado, e é parte por causa disso, né? Justamente por causa disso que a gente desenvolve esse projeto aqui. Você fala que o Chile é bastante machista, né? Eu também enxergo assim. É claro que a maioria dos países, né, principalmente talvez os países sul-americanos que têm esse desenvolvimento da história dos direitos da mulher mais recentes, né, apresenta bastante essa característica machista, né, que está adentrada aí na academia, como você relatou bem, dificuldade de inserção nos laboratórios, como chefes de laboratório, né, como pesquisadoras principais, a disparidade gigantesca de salário, né, salarial, e que tudo isso também acontece aqui no Brasil, né? Tudo isso acontece no Brasil, talvez na mesma proporção, né? A gente tem também a questão de raça, além das... Acho que no Chile isso é bastante complicado também, né? Além da questão de paridade de gênero, a paridade de raça também é inexistente, né? As mulheres negras na academia talvez sejam as mais raras que a gente possa encontrar, e é por isso mesmo que a gente quer conscientizar para tentar mudar essa situação, né? E aí, ia te fazer outras perguntas sobre o Chile, né? Você está com a cordilheira aí na sua janela, inclusive, né? Uma vantagem enorme sobre nós aqui. Eu estou vendo o prédio da frente aqui, por exemplo. Mas falando aí sobre essa questão de gênero também, né? Você falou bastante do gênero na academia, né? E uma das nossas ouvintes fez uma pergunta um pouquinho diferente, mas também parecida. A Manu vai ler a pergunta da ouvinte para gente. Nessa questão, a ouvinte gostaria de saber se há dificuldades em viver fora do seu país natal sendo mulher, se há preconceitos e afins. Sim, tem em todos os sentidos, certo? A gente é constantemente questionada por nossa capacidade, certo? Capacidade de poder executar os projetos, a gente tem que estar à prova constantemente, né? Certo? Provando constantemente nossa capacidade. Então, sempre exigem mais da gente. Trabalhos de campo também, sempre questionam se somos capazes de fazer trabalhos como em Antártica, lugares longe de climas extremos. Então, somos constantemente questionadas por isso. E é interessante que o Instituto Antártico tem uma alta equidade de gênero em número de projetos liderados por mulheres, é mais ou menos 50% diferente de outros projetos no Chile, que é bem interessante isso. Estabeleceu essa cultura nos projetos antárticos chilenos, não é assim em outros países, de maior equidade de gênero, que eles trabalham faz muitos anos isso. Então é bem bonito isso, de ver resultados. E é interessante porque eles têm umas cifras que somente 7% dos projetos liderados por mulheres não incluem homens, e os projetos liderados por homem, 40% não incluem mulheres. Então é bem interessante isso, porque as mulheres aumentam, liderando o projeto, aumentam, né, a equidade de gênero. Mas também nos questionam vários pontos, certo? Se a maternidade, por exemplo, eu tenho 2 filhos, certo? Sou separada e tenho 2 filhos e pequenos. Um deles quer ser cientista e me admira muito o que eu faço, quer ser como a mãe. O pai deles também é cientista,
mas eu tenho certeza que nunca ninguém questionou o pai deles por ir para o trabalho de campo. Mas sim, nós, certo? Quantas vezes eu escutei da sociedade em geral, quando eu estava indo para trabalho de campo ou para congresso, você está abandonando os seus filhos? Aí eu estou abandonando meus filhos, né? Eu estou deixando eles com o pai, ou meus pais, às vezes, quedavam com eles. Então, é bem cruel isso, certo? Então, a mulher cresce sempre com uma culpa constante e a sociedade aumenta essa culpa, né? A sociedade machista. Então, é sempre uma coisa a trabalhar, porque além de ser o sustento dos meus filhos, meu trabalho, é alguma coisa que eu amo fazer e que eu adoro trabalho de campo, eu adoro viajar a congresso. Então, é uma coisa que a gente tem o direito e é uma coisa que a gente tem que trabalhar, essa culpa constante, né? Mas estamos abrindo as portas para as novas gerações, né? Eu escuto pesquisadoras aqui, como tem uma pesquisadora que é a Glória Montenegro, que é muito famosa aqui da minha faculdade, a gente conversa bastante, e ela passou por coisas bem piores que eu, né? Então, a gente está lutando para mudar isso, mas a diferença cultural, mais a diferença nesse sentido do machismo, é complicado. Mas, por outro lado, o Chile tem muitas oportunidades de pesquisa, mais fundos de pesquisa que o Brasil, né? O Brasil agora anda numa situação bem complicada, e o novo presidente do Chile está propondo ainda de aumentar 1% do PIB para a pesquisa, né? Que já é um aumento importante. Então, sempre tem as coisas boas e más, e ao mesmo tempo também a gente se encontrou nesse grupo, esse network de mulheres, essa rede de pesquisadoras que nos apoiamos. Então, é sempre importante também, porque às vezes o machismo também vem das mulheres. Então, é sempre, e nos criaram muitas vezes como mulheres, como competição, né? Então, nós temos que mudar esse paradigma de apoiar-nos e ver outra como, certo? De apoiar outra mulher numa situação difícil e dizer a todas que estamos aqui para transmitir nossa experiência, como estamos aqui, e nos apoiar em qualquer situação difícil. E obrigar também que mude as políticas nas universidades, nas instituições de pesquisa, porque que tenha política de equidade de gênero. Então, esse é um trabalho que depende de todos nós, e que vocês aí, Tatiane e Camila, estão fazendo super bem, e Manu também. Perfeito, muito bom esse comentário mesmo, né? Só recentemente, aí questão de poucos anos, que o CNPq permitiu a inserção de licença maternidade no currículo Lattes, né? Que é um grande marcador científico no Brasil, né? Então, a gente está só começando a reconhecer a complexidade do trabalho da mulher enquanto cientista, né? Que tem todas essas questões que vão para além da produtividade na ciência, né? Então, é um caminho bem longo. Mas é como você comentou, tendo mulheres na ciência que a gente consegue colocar mais mulheres na ciência e ir atingindo aos poucos essa paridade aí. Vou te fazer uma pergunta bem rapidinho, que a gente já vai começar a caminhar para as últimas, mas bem rapidinha. Em relação aos estudos, a gente teve uma pergunta de uma ouvinte aqui dizendo por ter realizado seu doutorado fora do Brasil, você poderia descrever algumas vantagens e desvantagens de uma carreira acadêmica para quem deseja fazê-la no exterior, especificamente, né? Se você puder comentar rapidinho, para a gente entrar num outro assunto. Sim, bom, se você, ou seja, no Chile é uma vantagem porque tem muitos recursos, certo? Você tem que procurar um laboratório que tem recursos para fazer pesquisa. Então, isso vai favorecer que você possa fazer pesquisas e publicar em revistas, como disse a Camila, de alto impacto, e isso vai contribuir muito para o seu currículo. Então, tem bolsas para estrangeiros, então é uma vantagem grande.
E principalmente se você quiser continuar sua carreira acadêmica fora, no Chile, você vai conhecendo desde o doutorado, por exemplo, os mecanismos, como funciona todos os processos de pesquisa, projetos e tudo aqui. Então, é uma vantagem grande em termos de financiamento, bons pesquisadores, infraestrutura, equipamento e tudo isso. Contestei rapidinho, respondi rapidinho. Sim, sim, perfeito. Acho que dá um estímulo para as nossas alunas aí. Tati, você quer continuar então? Sim, é um país bem bonito para conhecer também, né? Certo? Tem desde o deserto de Atacama, a região mediterrânea, até a floresta, certo? A Patagônia, com vulcões, vulcões, certo? Lagos, até a Antártica. Então, tem muita coisa que pesquisar, muita coisa que conhecer ainda por esses lados. Para explorar, né, a paisagem. Muito legal. Você até comentou que aí no Chile está tendo, né, esse investimento na pesquisa, que infelizmente nós aqui no Brasil não estamos tendo, né? A gente, além de sofrer com essa questão da não paridade de gênero, a gente ainda está vivendo aí grandes cortes em tudo que é voltado para a ciência, além de muitos ataques, né? Ataques da sociedade, de pessoas que acreditam em fake news, em falácias, em referências YouTube, referências tirei da cabeça. Então, a gente está numa situação bem difícil. E a gente queria saber como que tem sido viver esse momento no Chile, que a gente sabe que, infelizmente, é um movimento global, né? Essa anti-ciência. Então, se tem alguma diferença, se você tem sentido isso aí no Chile, principalmente trabalhando com essa questão de conservação de populações silvestres, já que a gente está numa fase aí, de uma era de neoliberalismo, onde o que importa é só, né, lucrar e muita degradação no meio ambiente, e o seu trabalho vai contra, né? Isso é um trabalho voltado para valorização das espécies, e se isso você sente de alguma forma que essa fase que a gente está vivendo prejudica de alguma forma o investimento e o seu trabalho, como que você tem sentido, né, vivenciado essa situação? Olha, eu acho que foi etapas tristes, certo, da história, e eu acho que isso foi exacerbado nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente, pelos presidentes que lideravam esses países, né? Ainda lidera, infelizmente. Mas, então, são pessoas que, infelizmente, conseguiram conquistar adeptos nessa, que eu diria até seita, certo? Contra a ciência, ou contra a evidência, certo? Porque, na verdade, querem que acredite em o que eles falam, né? O que eles põem. Então, claro, a ciência mostra evidência. Então, quem segue os conhecimentos científicos, certo? Segue a evidência e pode atuar e fazer mudanças concretas frente a essa evidência, né? Mas eu acho que, felizmente, isso está mudando. Tomara que isso não seja como se diz, uma marca que fique. Eu acho que é triste o que está passando no Brasil, que eu acho que isso vai ter marcas por muitos anos, porque muitos pesquisadores bons estão saindo do Brasil para outros países, e aí já se vão ficar, e difícil voltar, né? Está chegando muitos pesquisadores aqui bons, brasileiros, na Católica, contratados. Então, isso é uma tristeza muito grande que me dá como Brasil, meu país, que isso vai ter consequências a longo prazo, que essa massa crítica está deixando o país, né? Mas, por outro lado, a própria natureza, digamos, certo, nos dá um tapa de volta na cara, né? Como vocês viram aí com a pandemia, certo? Todas essas novas doenças, certo, que surgem por desequilíbrios de ecossistema, muitas vezes contato de humanos com animais silvestres, fazem que, no final, clamem pela ciência. E isso vamos ver vimos um tsunami, né, que é o Covid, vindo nosso sentido, e estamos começando a ver agora de novo, ou seja, estamos vendo gradualmente, mas estamos vendo marcas cada vez mais fortes da mudança climática. Então,
no fundo, sempre vai ter essas, esqueço as palavras em português, essa demanda de novo da ciência. Mas o problema é que às vezes a gente não pode reagir de um dia para o outro, né? Quando falam assim, precisamos de você agora. Bom, mas você me cortou de financiamento todos esses anos para trás. Então, como? Assim, né? Então, eu acho que tenho esperança que essa fase crítica do nosso planeta, principalmente de alguns países, passaram, mas isso gera um delay, certo? Um atraso nas reações de tomar medidas como mudança climática, em relação à biodiversidade, certo? Então, isso é triste, porque a gente não tem tempos para atraso, certo? A gente tem que agir agora em muitas formas. Então, esse é um pouco meu pensamento em relação a tudo isso. Mas eu sempre sou bem positiva, acho que é uma característica do brasileiro, né? Ser sempre muito positivo em relação às coisas, ao futuro. Ainda bem, né? Bem. Exatamente. A situação tem sido bem crítica mesmo, né? Uhum. Mas é isso mesmo, volta e meia a gente é relembrado, né? Não que a gente relembre, mas a gente é relembrado que ciência importa, ciência precisa de financiamento e precisa de gente para fazer, né? Então, Claro. essa valorização tem que, de alguma forma, ela tem que voltar. Infelizmente, às vezes ela volta de forma a partir de uma situação muito brusca, né? Muito ruim. Mas é isso, Juliana. Eu acho que a gente conversou bastante, né? Você contou bastante da sua história aí, da sua história com o Chile, né? Também, com as políticas para mulheres, a sua história pessoal. E a gente queria ir terminando esse episódio aqui, mas sem antes deixar passar uma dica que você queira dar para quem está nos ouvindo aí, alguma coisa que te inspira, né? Você até falou aí no início, você é da época da National Geographic, né? Já custou todo esse pessoal bastante inspirador, né? Que habitou o nosso imaginário aí de criança e adolescente. E queria que você deixasse uma dica para as nossas meninas, né, principalmente as nossas meninas do ensino médio que queiram seguir carreiras, né, onde elas podem buscar inspiração? O que você indicaria para elas? Olha, eu queria dizer que, primeiro, que a carreira científica é difícil, tem que trabalhar bastante, mas é muito gratificante. Gratificante no sentido de você vibra com cada conhecimento, cada coisa nova que você descobre, relaciona com pessoas com ideias novas de toda parte do mundo, tem muita interação com pesquisadores no Brasil mesmo, ou fora, que vai começar a ir a congresso, conhecer o mundo, ir a trabalho de campo, conhecer lugares maravilhosos que realmente cada vez você agradece por estar aí. Então, é um trabalho muito gratificante e vai trazer muitas alegrias na sua vida. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é bem bonito, que mostra isso, certo? Novos pesquisadores que podem inspirar a nova geração. Vocês vão encontrar um caminho bem mais fácil, talvez, que o nosso, né? E tem muitas redes sociais hoje, os nossos projetos de pesquisa, o Instituto Milênio Base e o Instituto Milênio CRG, tem jornalistas contratados, então tem sempre vídeos, sempre informação das publicações, dos trabalhos de campo, tudo isso. Então tem todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e assim nossos projetos e vários outros. E nosso projeto tem várias pesquisadoras, tem a primeira chilena, como a Andy Dias, que mergulhou na Antártica, porque ela trabalha com organismos invertebrados marinhos. Tem outras mulheres aí que estão inspirando as futuras gerações. Então,
segue os projetos, não só os nossos, mas outros que mostram o que a gente está fazendo aí e apoiando as futuras gerações em outros aspectos também. Perfeito. A gente vai deixar as dicas da Juliana, os sites e os perfis de rede social na descrição desse episódio, que vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, no Labiem, né, o Laboratório Interdisciplinar e Multidisciplinar de Ensino do IFPR Campus Paranavaí. Então, Ju, a gente agradece demais a sua partilha com a gente, a sua disponibilidade de tempo, que eu sei que é bastante corrido, né? Todas as atividades docente, de pesquisadora, e tá frio aí também, então a gente agradece realmente a sua disponibilidade e atenção aqui com a gente de conversar e expor para as nossas alunas a sua experiência, tá? Muito, muito obrigada. Agradeço também a professora Tati pela mediação, pela participação, e a Manu por trazer as perguntas das nossas ouvintes. Então, se quiser dar um tchauzinho, Ju, Tati. Manu. Tchau, obrigada pelo convite. E qualquer coisa, qualquer informação, também me pode escrever. Ou que se quiser vir para o Chile fazer pesquisa também, as portas do meu laboratório estão abertas. Se convidar, todo mundo vai, com certeza. Eu também queria agradecer a Juliana também por ter participado. Acho que vai ser muito enriquecedor para nossas alunas ouvir esse bate-papo e saber uma pessoa que faz biologia, no que ela pode trabalhar, quantas coisas emocionantes ela pode viver, né, trabalhando nessa área. Então, eu acho que é muito legal e uma experiência muito interessante de ser compartilhada com as nossas alunas. Isso aí. Sim, eu também queria agradecer, assim como a professora Camila e Tati, pela sua disponibilidade para o nosso projeto. Tenho certeza que é muito importante eu ocupando esse espaço da nova geração, ouvir mulheres que servem como inspiração. É muito importante, muito significativo. Muito obrigada, Juliana. De nada, obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Boa tarde e bom finzinho de tarde aí para todo mundo. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi um episódio do projeto Quero Ser Cientista. Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos. Na descrição desse episódio você encontra as dicas da nossa convidada de hoje. Esse é um projeto do IFPR, Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí. Destacamos que o projeto obteve bolsa e auxílio da DIEXT-PROEP, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A realização dos episódios contou com preparação prévia e participação da bolsista Emanuela Bidóia. A edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio, com execução do estudante Gustavo Sivieri.